Olá! Na aula passada, nós tratamos da propagação de ondas eletromagnéticas em dielétricos com perdas. Basicamente, a gente mostrou para vocês como se obtém a constante, o fator de atenuação alfa, tá? E o fator de propagação beta a partir da permissividade complexa de um determinado dielétrico. Nessa aula, nós vamos rodar uma simulação, tá, que mostra exatamente como essa propagação se dá dentro de um dielétrico com perdas elevadas, a partir da permissividade complexa. Eu sou o professor Sérgio Severo e essa é a 7ª aula do curso de Ondas Eletromagnéticas do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, do curso de Engenharia Elétrica do Campus Pelotas. Bom, voltando ao nosso simulador, notem, aqui nós temos um valor interessante, que é o fator de propagação T. Esse é um termo utilizado na literatura de interação de onda eletromagnética com a matéria, e esse fator de propagação é dado quase sempre na literatura por N menos J ômega sobre a velocidade da luz, vezes a raiz da permissividade relativa multiplicado pelo tamanho do sinal propagado. Notem que isso aqui é uma equação facilmente deduzível, é o fator de transmissão, né? T, por isso T, é o fator de transmissão dessa onda ao longo do espaço. Tá? Se εr aqui for um valor complexo, ou seja, for uma permissividade com parte real e parte imaginária, isso acontece com atenuação. Aqui estão as duas equações alfa e beta, que a gente já calculou na aula teórica, tá? Que é do fator de propagação complexo, onde a gente tem alfa igual a esse valor aqui, a atenuação da onda, e beta igual a esse valor aqui, que é a propagação da nossa onda. O campo elétrico, como sempre, é na zero, é uma onda progressiva, ou seja, nós não estamos tratando de uma onda que volta no tempo. E o fator de propagação é alfa mais j beta. Se eu clicar nesse botão aqui, tá, o que vai aparecer, se a gente escolher o material adequado, deixa eu ver se eu consigo, o que está... desculpe que o programa não está rodando, vamos rodar o programa, então pode ser que funcione. Isso vai acontecer com vocês, tá? Se tiver assim aparecendo File Edit, vocês não estão rodando o programa em LabVIEW, ele cria executáveis com essa forma interessante. Vocês têm que apertar no botão aqui de rodar. Agora nós temos o nosso material, o nosso programa rodando. Tá? Então agora vai entrar aquela parte do programa que eu disse que antes não entraria, tá? Que é esse material e a frequência de trabalho. Então agora vocês podem escolher, diferente da outra área do programa que vocês escolhiam o material inteiro e botavam para ver o espectro de permissividades, aqui vocês escolhem o material, mistura de etanol e gasolina, definindo nesse menu aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, um valor constante. Nosso valor constante de permissividade é 4 menos 0,4 I, ou J, tanto faz. A frequência 1 vezes 10 a 9 GHz, ou seja, 1 GHz. Vocês podem variar a frequência aqui à vontade. Vamos pegar esse espaço aqui, esse espaço vai de menos 300 a 50 milímetros, se eu não me engano, tá? E vamos ver como é que funciona essa onda. Então, o que vocês estão observando é que tem um sinal aqui, que se vocês variarem a frequência, baixam a frequência, aumenta o comprimento de onda, sobe a frequência, diminui o comprimento de onda. Vocês podem regular o valor dele aqui. Bem, notem, isso aqui é os dois pontos de medida. Que eu vou aumentando,
Notem que tem um botão à minha direita aqui, mais perto de mim, né, que, até, deixa eu ver se o botão está aparecendo. Tá, o botão está aparecendo. Estou bloqueando o botão. Esse botão diz assim, fase OK. Lembre que eu disse que para vocês que para medir a fase a gente não pode ter ambiguidade. Ou seja, se mais de um comprimento de onda passar, a gente não consegue medir mais a fase. Tá? Ora, então esse é o nosso material, revisando, recapitulando. É um material com permissividade 4 menos 0,4 I. Está atuando numa frequência de, vou botar aqui, 2,3 GHz. 2,3 vezes 10 a 9 Hz, ou seja, 2,3 GHz. E o alfa e o beta desse material são colocados aqui. Notem que quando esse alfa e beta são calculados a partir dessas duas equações. Por isso que quando eu mexo no tamanho do material de fase, não acontece nada com eles. Só que vocês têm que prestar atenção que quando eu mudo a frequência, eles mudam. Tá? Obviamente a atenuação muda. Então, mas a atenuação não está aparecendo na onda. Não, porque eu só coloquei para vocês o valor do campo EZ, né, com a nossa onda vazia. Se vocês clicarem aqui o módulo de EZ para o material, vocês vão ter o valor dessa atenuação. E o EZ de T no material está aqui. Tá? Se eu baixo a frequência, essa atenuação baixa. Se eu subo a frequência, essa atenuação sobe. Vamos pegar um material, nós pegamos aqui um material com água constante, vamos pegar um material com vamos tirar a atenuação do nosso material. Ó, tirei a atenuação do material. Na hora que eu tiro a atenuação do material, o que acontece? Só o nosso beta variou. Vamos ficar só com... mas o que é esse ET vazio? Curioso, né? O vermelho está com comprimento de onda maior. Sim, é o campo E numa onda, num material com permissividade igual a unidade. Permissividade relativa igual a unidade, ou seja, no vácuo. Então, onde existe T, a nossa sonda está vazia. O nosso espaço que nós estamos medindo está vazio. Vamos tirar esse aqui agora porque não nos interessa mais. Nos interessa o campo EZ no material. Vejam, o material está sem perdas. O material está sem perdas, a onda não é atenuada em momento algum. O módulo dela é uma reta. Se eu acrescento qualquer valor de perdas nele, rapidamente a onda vai sendo atenuada. Vou botar aqui os 0,4 que estavam antes aqui. Vocês podem editar, tá? Só clicando em cima do valor e conseguem trocar ele. Bueno. Se vocês quiserem ver como é que esse campo vai se comportando dentro do material com o tempo passando, ou seja, EZ em função de T, é mais ou menos assim que ele se comporta. Conforme ele vai avançando a onda no material, ela vai sendo atenuada. Então ela avança no espaço e avança no tempo. Esse botão amostra não vem ao caso aqui, porque aqui na verdade a nossa amostra, a gente clicar aqui, basicamente é só o material. Se vocês clicarem nela, aparece uma coisa interessante. A importância disso aqui é justamente vocês serem capazes de entender coisas como, por exemplo, esse artigo do Krasevsky, onde ele faz a medição da permissividade do trigo no espaço livre. O Krasevsky faz essa medição da permissividade usando uma estrutura parecida com essa, um transmissor, uma amostra e um receptor. De toda forma, ele ignora as reflexões aqui. Por que ele ignora as reflexões? Porque ele usa
uma coisa bem interessante que nós vamos descobrir agora como é que ela funciona. Determinação da permissividade, ou seja, se vocês quiserem determinar a permissividade usando o método do Krasevsky, ou seja, um transmissor, uma onda eletromagnética saindo, atravessa uma amostra, chega no receptor, vocês só clicam no calcular. Então, se vocês têm esse tamanho e essa atenuação em dB, vocês têm esse valor de alfa e beta. Ok. Alfa e beta estão bastante corretos. O problema não é esse. O problema é, agora usando, vejam bem, o instrumento de vocês mede a atenuação alfa e mede a variação da fase beta. Então vocês conseguem medir a atenuação alfa através desse material e vocês conseguem medir a variação da fase beta. Mas vocês não conseguem medir nesse material a permissividade, a parte real e a parte imaginária direto. Vocês precisam fazer um cálculo. E o cálculo é feito a partir disso aqui. Então, com esse tamanho de amostra, a gente conseguiu uma medida bem próxima da real. Por quê? Porque não se tem ambiguidade de fase. Mas aí se eu não sei quantos comprimentos de onda eu tenho lá dentro, eu vou ter ambiguidade de fase. Só que aqui tem uma coisa que não está sendo levada em conta. Mais tarde, nos outros métodos adiante que a gente vai estudar de medição de permissividade, de novo, repito, reitero, a gente mede permissividade porque nós queremos usar para saber teor de umidade em trigo, que nem esse artigo aqui. É isso que nos interessa nessa questão da propagação de ondas eletromagnéticas, em meios com perdas. Então, notem, aqui está tudo muito bonitinho, desde que a fase não seja ambígua, por um motivo muito simples. A gente não está considerando que a onda vá refletir na interface entre o transmissor e a amostra. Se a onda refletir, a coisa muda. Nós vamos aprender, conforme a gente vai estudando isso, que existem situações em que a onda não reflete. Mas existem situações que a onda reflete e aí a sua medida, utilizando o chamado método da transmissão simples, que esse é o método, ou seja, onde você mede numa amostra de material quanto do sinal é transmitido, ou seja, a relação entre esse nível e esse nível aqui, e quanto do sinal, quanto o sinal varia de fase, ou seja, quanto ele atenua e quanto ele varia de fase. Esse método que serve, que é muito útil para materiais com perdas relativamente elevadas, não precisa ser muito elevado. Esse método é muito útil, mas ele só funciona bem se não houver onda refletida na entrada da amostra do material. Na teoria aqui, com esse cálculo aqui, desde que vocês tenham o alfa correto e o beta correto, isso aqui funciona muito bem. O que vocês têm que fazer para mim, e esse vai ser um exercício que eu vou colocar para vocês, é uma coisa assim, eu vou determinar o material, então vocês determinam a permissividade do material aqui, e vocês vão ter que verificar até, por exemplo, isso é um dos exercícios, até quando o material fica fora da ambiguidade de fase. E por quê? Para vocês terem uma ideia de comportamento de materiais, vamos ver assim, vamos dar uma olhada uma mistura de água com sal. Observe isso na frequência de 2 GB, o quanto atenua a mistura de água com sal. Mas é claro que se vocês subirem a frequência, ela piora a situação ainda. E se vocês baixarem a frequência, a atenuação é mínima. Vocês podem ver quanto água potável atenua. Vejam, nessa frequência elevada é quase a mesma atenuação. Mas notem que em frequências baixas a diferença é muito grande entre a atenuação da água potável e da água do mar. Uma frequência baixa. Mas se a gente sobe a frequência entre a água do mar e a água potável, a diferença é relativamente baixa. Por quê? Porque é por causa daquele mesmo fenômeno que nós explicamos antes,
que a nossa parte imaginária da permissividade, né, da água com sal, né, em frequência baixa, em frequência alta, tá, é muito parecido, mas em frequência baixa o termo da condutividade influencia muito e a água potável, praticamente não atenua e a água do mar atenua demais, porque a condutividade, né, em frequências baixas se aparece mais. Tá? Então, novamente, eu reitero, esse programa é importante, vocês devem instalar ele, porque com ele vocês vão conseguir, tá, fazer o trabalho para compreender o comportamento dessas ondas eletromagnéticas em meios com perdas. Tá? Muito obrigado, até a próxima aula.